quando ele despertou, deitado ao comprido num estreito caixão negro e dourado, tinha as mãos postas numa derradeira prece. Lançou vagamente os olhos em torno, e em torno tudo era silêncio e treva. Procurou levar as mãos aos olhos, mas sentiu as mãos presas, sem movimento. E pareceu-lhe então que estava morto. Conta um Conto apresenta de Thomas Lopes, O Defunto. Narração Marcelo Fávaro. Atenção, este conto tem um teor pesado, com cenas que provavelmente vão embrulhar o seu estômago. Se você for uma pessoa sensível, escolha outro conto para ouvir. E como é pesado o ar que respira, como é profunda a escuridão que o encerra. E onde está? No seu quarto? No seu leito? Que estranha cama, estreita e dura. E por que dorme calçado? E que vestes tão solenes? Terá vindo ébrio de alguma festa? E as mãos amarradas? Ah, que falta de ar! Ai, que dolorosa e lenta agonia! De novo distendeu os braços, mas a fita que os unia partiu-se, e as mãos geladas bateram de encontro às tábuas. Passou os frios dedos pelo rosto e retirou-os espantado, sentindo a face morta como a de um cadáver. Veio-lhe à memória uma vaga lembrança de moléstia e de perda de sentidos, e sentiu sobre si uma tampa. Uma tampa de caixão. De caixão de defunto. Um medo contínuo de si próprio. Um indefinível asco do cadáver que sente a seu lado assoberba-o. Rebenta o caixão. Levanta-se. Quer correr, mas bate de encontro a uma parede. Uma fria e cinzenta parede de mármore. Rápida e rija vem-lhe a certeza de estar enterrado vivo. Prisioneiro da morte, atirado num calabouço. No silêncio e na treva, entre a loucura e a morte, dá 2 passos, mas tropeça. Que será? E como seus pés tateassem na sombra, encontraram um degrau que subiram, depois outro e mais outros. Oh, que sepultura profunda! Erguendo as mãos para o céu que está tão longe dos abismos, sentiu nas mãos uma fria laje do teto. Em vão tenta erguê-la. Respira a longos altos por uma fresta aberta na pedra. Um novo esforço para erguê-la, em vão. Uma sepultura de mármore, como que para aguardar o corpo aos vermes e ao pó. Uma fresta, por onde apenas entra o ar que prolonga a vida ao condenado. Uma escada que os passos sobem e inutilmente descem. Uma laje que se levanta para enterrar os mortos e que se não ergue para salvar os vivos. Oh, essa sepultura é com certeza uma sepultura de igreja. E novamente luta para erguer a pedra, mas com esforço inútil vem o cansaço, vem o abatimento, vem o desânimo. E então, como o inconsciente ou o muito atilado, que vendo os braços abertos, lívidos da morte, em vez de fugir, aos braços se atira. Ele resignadamente desce. E ao descer, alucinado e cego, bate com o corpo no mármore da parede e grita. A sua
voz sobe e desce, abafada como o eco de um trovão distante encerrado numa gruta profunda. Agora, sereno e calmo como quem leva um sol apagado no coração e uma estrela sem luz em cada olhar, sobe de novo os degraus da vida e da morte. Nos primeiros momentos, com a calma e serenidade com que subira, junto ao intento a sua força, mas a pedra permanece impassível. A angústia do sofrimento prolongado destrói-lhe o sossego da ação. Com um doloroso esforço, engurgitadas as veias, os músculos retesados na onipotência da sua própria força, os olhos saltando das órbitas, procura num ansiado desespero levantar a pedra que talvez para sempre o encerra. Trabalho inútil. Parece que o pranto preso na garganta vai sufocá-lo. E sente uma a uma ensanguentarem-se, dilacerarem-se, largarem-lhe da carne as unhas. É impossível! Exausto de fadiga e dor, deixa-se abater. E o seu corpo doente, rolando de degrau em degrau como um fado sinistro, vai parar ao pé da parede cinzenta e fria. Veio o sono. Veio seguindo a nébula do sono a doida fantasia do sonho. Era vago e tênue, mas por que tão vago fosse e tão tênue, quase sem torturas, o espírito zombeteiro dos sonhos fê-lo aclarar-se, assim como uma cidade que despe aos primeiros raios de sol a túnica de névoas em manhãs de frio. Vai-se largamente o sonho dilatando, mas sempre duvidoso e cinzento. Era uma noite profunda, iluminada de estrelas. O céu muito alto era como um imenso veludo macio. E o céu alto e a noite profunda cobriam e envolviam uma cidade estranha, mas que lhe não era de todo desconhecida. Havia velhos lugares que amava e, pelos sítios conhecidos, nem viva alma, apenas sombras. Caminhava e, quando era a grande fadiga e o repouso que lhe abria os braços amigos, outros braços mais fortes o impeliam, e uma sinistra voz bradava: marcha, marcha! As pernas pesavam e se entorpeciam. Desejos protetores de descanso inundavam-lhe o laço corpo. À proporção que atravessava caminhos, os caminhos mudaram. Eram jardins floridos e perfumados, prados e extensos, longas campinas, casarios que fugiam na sombra. Outras vezes, charnecas adustas e ressequidas, betesgas exalando podridão. Passou por cemitérios, e à sua passagem os defuntos erguiam-se, cobertos de pó e de segredo, acompanhando-o fantasticamente por dilatados e dolorosos momentos. As árvores tomavam assombradoras formas de abejões e as estrelas, apagando-se no céu, deixavam o céu cinzento e frio como o mármore de sua sepultura, tão fria e tão cinzenta. E, entretanto, no silêncio, na noite e na treva, o defunto caminhava. E de súbito, como aos olhos tontos e averiguadores do náufrago, aparece a orla branca de uma praia distante. No seu espírito cansado nasceu uma ideia feliz. É que aquela noite de loucura e de assombramento marcava o aniversário de sua noiva. E por data essa tão formosa haveria uma formosa festa. Devia ser tarde, ansiavam por ele, com uma força nova, um grande desejo de ver, de ouvir, de sentir, de querer, de palpitar, de amar e de viver, banhou-lhe a alma numa cariciosa sensação de vida. Apressou o passo, correu, mas voltando-se para trás, julgou ver na sombra uma sombra que resvalava. Levantaram-se-lhe os cabelos.
Um calafrio de medo correu-lhe o corpo de alto a baixo e partiu, assombrado, numa carreira mal segura, de perseguido, batendo com os pés no solo. Todo o solo ressoava ao contato, como se os pés fossem de aço. E depois, com surpresa, sentiu-se leve. Houve um suspiro de prazer e de alívio, e flutuando no espaço começou a voar. Subiu, rompeu a camada cinzenta do céu, e o céu tornou-se inteiramente negro. Como subisse mais alto, seus olhos extasiaram-se diante do azul. Um azul tão límpido e transparente como até hoje os olhos humanos nem sonharam. No alto, imensamente longe, brilhavam as estrelas no glorioso esplendor de uma imortal claridade. Muito abaixo, perto da terra, desaparecia a lua amorável dos poetas. Os seus olhos humanos quase cegaram fitando Sírios. Entre as estrelas abriu-se o céu, e aqueles mesmos deslumbrados olhos viram sobre os sóis o suave Jesus dos humildes. Perto de Cristo apareceram duas sombras, que se foram corporificando, e nas quais o defunto se reconheceu, a si e a sua noiva, ela. Mas como se ele ali estava oculto, contemplando a felicidade do outro ele. Jesus sorriu, Jesus os abençoou, e eles voaram. Ah, se ele pudesse também seguir-lhes o voo! Quando quis voar, as asas se lhe desfizeram e ele caiu, rolou, precipitou-se, tocou a terra e partiu novamente, correndo pelas estradas solitárias e ermas. Voltando o rosto, viu outra vez na treva o mesmo vulto que o acompanhara. Dominado pelo medo, correu mais, até que, numa curva do caminho, espessa sebe lhe tomou o passo. Retrocedeu, passou assombrado pelo vulto, que lhe estendeu os braços e, na mesma carreira fantástica, atravessou planícies, estepes nuas, estradas mortas, frias e cinzentas. Lamentou a perda das suas asas felizes e lembrou-se da sombra que não o deixava. Mas se ele estava morto, por que o perseguiam? Cada vez mais o vulto avançava e era tão longe a casa de sua noiva. O vulto já ia tocá-lo, mas ele era cadáver. E na sua qualidade de morto devia amedrontar os vivos. Voltou-se, mas quem quer que era, riu-lhe diante da medrosa face. Mais intenso foi então o pavor de si mesmo e da sombra que devia ser a sua alma. E ela vinha resvalando na sombra, acompanhando-o. Estava perdido, já não tinha mais forças. Coragem! Uma luz brilhou ao longe. Oh, que deliciosa alegria! Era a casa de sua noiva. Mais um passo, avante. O alguém seguia-o, quase alcançando-o. Mas estava salvo, era a casa dela, era o som da orquestra, era a luz intensa, era a salvação. Um pouco de ânimo, coragem. E antes de bater com o corpo nas lajes cinzentas e frias da sepultura, pareceu que o vulto perseguidor lhe abriu os braços. E pareceu também que eram os braços regelados da morte. Um raio de sol fino e tênue atravessava a fresta aberta da pedra. Despertou suado, ardendo em febre. Pelo seu rosto lívido andava molemente uma larva. Quis gritar, mas só lhe saiu da boca um grunhido surdo que o apavorou. Abriu os braços para certificar-se da vida e na treva os braços bateram contra a parede. Pensou então no seu sonho e tristemente verificou que era, em verdade, por aqueles dias, o aniversário de sua noiva.
Que data era da sua morte? Quem sabe se não era o mesmo, aquele dia festivo, o dia do aniversário da noiva? Todo o passado o irrompeu, tumultuando da sombra, e ele reviu as longas horas de contemplação ou de melancolia, em que todo o ser seu era um crente adorando a um ídolo. E outra vez, de repente, voltou a encarar a sua situação de morto. Longas horas passaram. Desaparecera o raio do sol. E um sino tangia ao longe, fúnebre e evocativo. Os nobres que deviam ser os da Ave Maria. O som do triste bronze, chegando aos seus ouvidos, falava na vida e na liberdade. Ah, liberdade! A delícia infinita! Ah, como era doloroso morrer assim, solitário e consciente, indefeso, abandonado, sem o prazer da luta, sem o esforço da salvação. E por quê? Por que o enterraram vivo? 1000 vezes amaldiçoou a estupidez criminosa que o atirara à morte. Os soluços e as lágrimas rebentaram, e sofrendo sem termo, e chorando sem esperança, adormeceu, sem sentidos, esperando pela morte. Ao despertar na manhã seguinte, viu a fita do sol, único que lhe levava à cova a carícia de uma visita. Admirando-se ainda de estar enterrado, quis levantar-se e sentiu que desmaiava. Tinha uma fome devoradora e uma sede que o requeimava. Puxa, 48 longas, intermináveis horas sem comer, sem beber. Sem beber. Sentia o estômago vazio e gelado, e a língua ressequida estalava. De novo quis levantar-se e de novo ficou. O dia inteiro, longo como um deserto, a noite inteira, vazia como o silêncio. Ele passou, ora em profunda sonolência, ora acordado, com a ânsia estranguladora de comer e de beber. Outra vez o sol que devia ser o dia, outra vez a manhã que devia ser a vida. O enterrado ouviu a seus pés um guincho fino. Os olhos tiveram um rápido brilho de prazer e, estendendo as mãos crispadas, apanhou um rato, vivo e mole. Abrindo os lábios num sorriso que devia ser de imbecilidade, bestializado e faminto, levou o rato à boca. Frio, áspero e nojento, estrebuchando e guinchando entre os dentes. Mas a sede, nossa, meu, a sede que aquela carne repulsiva aumentara, a fome que ela fizera crescer. E então, num esforço hercúleo, ergueu-se, olhou a treva um instante, com um olhar profundo, calmo, parado, e de repente, soltando um uivo de fera enjaulada, rasgou as roupas, dilacerou-as, e nu, selvagem, rugindo e chorando de desespero, retalhou com os dentes a carne branca de seus braços. O sangue brotava em ondas rubras e espumavam, e ele o sorvia, atirando a cabeça de um lado para o outro, aparando-o para não perder uma gota, chupando aquele sangue que corria quente, espesso, vivo, garganta abaixo, descendo para o estômago, crispado pela fome. Um rugido mais rouco, 2 saltos contra a parede, onde repartiu a cabeça, de onde brotou mais sangue.
Ele envolveu o rosto numa máscara vermelha. Havia enlouquecido. Outra vez, pela última vez, subiu as escadas. Ajoelhou-se, rilhou os dentes, entrelaçou os dedos sobre as mãos numa prece maldita e ficou morto, imóvel, rígido e nu, coberto do sangue escarlate, como o mármore cinzento e frio da sua sepultura. Fim do conto. Olá, eu falei que você iria se sentir enojado. Eu tinha dito. E aí, o que acharam desse conto terrível, horrível? Tem gore, olha, foi até difícil para mim. Para eu narrar isso aí foi horrível. Esse escritor, chamado Tomás Pompeu Lopes Ferreira, ocupou a Academia Cearense de Letras, foi autor do Hino do Ceará e advogado, jornalista, poeta, escritor, diplomata, né, assim como Guimarães Rosa, e assim ocupou como secretário da legação em Montevidéu, depois foi para Bruxelas e estava trabalhando em Paris em 1912, quando foi diagnosticado com a tuberculose, uma doença que levou muita gente no século XIX, início do século XX, ainda leva, né, à morte, mesmo com todos os remédios, a tuberculose ainda é uma doença horrível, né? E estava trabalhando em Paris, foi diagnosticado, partiu para o tratamento na Suíça e acabou morrendo em 1913, com apenas 33 anos, 34 anos, e uma pena, né? Esse escritor aqui tem alguns contos que são bem pesados mesmo, e eu já tinha ouvido falar nesse do defunto, e acredito até que eu já tinha gravado, só que eu procurei aqui no canal e não achei. Essa história é muito pesada, né? E a trajetória, eu acho que é muito sinestésico, né? A condução da narrativa por meio de elementos que são sensitivos realmente e que nos transporta efetivamente para esse lugar, essa tumba que ele está. Tem uma escadinha, tem uma pedra de mármore e a hora que amanhece entra um raio de sol, mas ele não consegue remover aquela pedra e fica desesperado, e muita sede, muita fome, a ponto de cometer essa loucura de comer um rato. Eu não gosto nem de falar, gente. Eu tive que parar na hora que eu gravei, parei, respirei, saí da sala, tomei uma água, voltei, mas a imagem ficou ainda, que coisa, que nojo. E aí, pior ainda, né? Meteu a dentada no braço. Isso é horrível, meu Deus. Bom, tem gente que gosta desses contos mais gore, mais de horror mesmo, né? De nojinho, assim, né? Eu não é muito minha praia. Eu prefiro o terror psicológico, que vem da escola do Edgar Allan Poe, um dos maiores medos da sociedade na época, principalmente naquela época, onde não tinham mecanismos tão tecnológicos para definir se a pessoa morreu mesmo ou não. Então era meio que comum esses casos de pessoas que ou estava dormindo ou sofria de catalepsia. Então esse conto é de 1907 e faz parte de uma coletânea chamada Histórias da Vida e da Morte, né? Eu estou aqui no site do Bilbo, né? Bilbo com 2B, que ele fala um pouquinho desse conto defunto, um dos maiores medos que era ser enterrado vivo, e deve ser a pior forma de morte, você acordar dentro de um caixão e saber ainda que naquela época, inclusive o Edgar Allan Poe escreveu sobre isso no Enterro Prematuro, do quão terrível
é ter esse derradeiro fim dentro de uma cova ali, né, enclausurado, né, numa cova prematura, né? E ele traz essa imagem de uma noiva, né, de um ser inalcançável, né, muito próximo ali do romantismo da segunda fase do romantismo, né? Aquela coisa meio fúnebre, do misturar amor com a morte, né? Isso também o Edgar já fazia isso, Edgar Allan Poe, no conto lá, no poema do Corvo, né? E é interessante para a gente ver que o terror e o horror no Brasil tem sim seus elementos e grandes personagens, escritores que se dedicaram. Não é assim, claro, um gênero amplamente difundido como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, porém, nós tivemos sim grandes escritores que se dedicaram. Até o Machado de Assis tem alguns contos de horror, como A Vida Eterna. Você vai ter o Demônios pelo Luiz de Azevedo, você vai ter Afonso Arinos escrevendo, o Thomas Lopes, o João do Rio tem A Peste, tem o Bebê de Tarlatana Rosa, tem outros aí que eu li aqui no canal e esqueci o nome, né? Tem o Álvares de Azevedo com Noites na Taberna, né, que são histórias contadas dentro de um bar, né? Histórias de horror. Tem a Lígia Fagundes Telles com as formigas, com o Venha Ver o Pôr do Sol. Então, e claro, hoje tem diversos escritores por aí. Se eu for começar a narrar aqui os nomes, né? Tem André Bianco, tem Vitor Abdala, tem os caras que já estão bombando mesmo no grande público, que cada vez mais vai aceitando o ambiente do horror brasileiro, sem precisar daquele cenário londrino de extremo frio, tudo meio cinza, né? Não, dá para fazer horror no Brasil com os elementos paisagísticos que a gente tem aqui e construir verdadeiros enigmas do terror para o nosso público. Então é isso, pessoal. Gostei de ler, fiquei, é claro, com bastante ódio quando eu vi que ele ia pegar o rato ali, enfiar na boca e destroçar, mas valeu a leitura. Muito obrigado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para ajudar o tio aqui a ler cada vez mais histórias para vocês. E aí, inscrito, você vai saber quando eu trouxer outras obras como essa. Até mais, tchau!